Fala galera, mais um vídeo para falar de Game of Thrones aqui no canal. E hoje vou fazer a minha teoria com quem Jon Snow deve casar. Aí você deve estar se perguntando, como assim, Rick? Você quer casar o Jon Snow? Né? Em Game of Thrones, a gente sabe que tem que fazer as alianças, né? O negócio não é tão simples, não é tão fácil. O Martin já disse que ele se baseou muito na Idade Média, né? No período medieval, onde as pessoas faziam alianças através do casamento. Isso aconteceu durante muito tempo, né? O rei da Espanha colocava seu filho para casar com a princesa, filha do rei de Portugal. Dom Pedro aqui casou com a Leopoldina, que era da Áustria. Se não for da Áustria, me corrige aqui. Até na Bíblia, cara, Salomão teve mais de 1000 casamentos, né? Porque ele estava fazendo as suas alianças, aumentando o seu reino. E em Game of Thrones não é nem um pouco diferente. E agora, com Jon Snow, né, se considerando e dizendo, né, não ele se considerando, mas depois dele ter sido proclamado o Rei do Norte, ele precisa casar, ele precisa fazer uma aliança. E baseado nisso que eu fiz esse vídeo aqui. Eu vou fazer que tem mais a ver para o que tem menos a ver, né? Até para você continuar aqui, né? O canal é pequeno, aí eu coloco as minhas teorias malucas no início, você não vai ver as melhores no final. Eu começo dizendo sobre nada mais, nada menos do que Daenerys Targaryen. Como assim, Rick? A Daenerys, ela não é tia do Jon Snow? Olha, sabe que essas coisas de tio, tia, esses parentescos não tem muito a ver com a família Targaryen, né? Até dizem que eles se uniam entre si, né? Entre primos, entre familiares, para manter, né, o sangue circulando entre eles, para o poder continuar entre somente os Targaryen. Como nós sabemos que o Jon Snow é filho, né, de um Targaryen, ele é sobrinho da Daenerys, não seria problema nenhum na cabeça da Daenerys, até porque eu acho que a Daenerys não tá nem para ir para essas coisas de casamento entre parentes, familiares, ela quer dominar e não importa. Ela deixou bem claro no último episódio que ela precisa casar e não seria nenhuma surpresa se ela se casasse com o Jon Snow. No meu veredito eu disse que eu acho que vai acontecer, né? Na 6ª temporada, que terminou agora, o veredito da 6ª temporada, eu acho que na 7ª temporada vai ser a conclusão da Daenerys chegando no Porto Real e tomando, e a 8ª, né? Tô dizendo que a 7ª vai ser dividida em duas partes, não importa, 7ª e 8ª, né? Entre esses 15 episódios, na segunda parte, ou 8ª temporada, como queira, ela vai pro norte se juntar ao Jon Snow contra os Caminhantes Brancos. E eu acho que aí pode rolar um casamento, sim. De todos, eu acho que é o mais plausível o casamento entre o Jon Snow e Daenerys, tia e sobrinho. Eu acho que não tem problema nenhum e nem acho que a Daenerys também vê problema nisso. A segunda opção de casamento para o Jon Snow, na minha opinião, pode ser a Sansa Stark. Como assim, mais uma vez, Henrique? A Sansa e o Jon Snow não são irmãos? Não, eles são primos. E se não tem problema da Daenerys, que é titia, casar com o Jon Snow, imagine o primo, né? O Jon Snow e a Sansa. Até vale lembrar que no início eles não eram unidos, né? Na primeira temporada, inclusive, a Sansa ela era bem chatinha, ela ficou deslumbrada quando chegou em Porto Real, quando teve a chance de casar com o Joffrey. E o Jon Snow era o bastardo da família e era deixado de lado. De todos os irmãos menores que gostavam dele, né? Inclusive a Arya, mas a Arya é um assunto lá na frente aqui do vídeo. Então a Sansa e o Jon Snow, eles não eram tão próximos. Então assim, não haveria um problema deles se juntarem, deles se casarem, até porque a Sansa também tá no ritmo da Daenerys, tá nem aí pro mundo, tá nem aí pra vida. Se for pra ela casar com o Jon Snow, ela casa e não tá nem preocupada com o que vão achar, se vão falar que são irmãos, até porque o Bran tá chegando pra falar que o Jon Snow é, né, um Targaryen, ele não é filho do Ned, e sim filho da Lyanna. Então, ó, não vai haver problema nenhum com isso. Inclusive, né, no vídeo comentado do último episódio, eu até dei uma chipada entre o Jon Snow e a Sansa, e eu vi que teve gente que chipou esse casal, então eu não sei se vai ser recebido com tal maus olhos essa união entre Jon Snow e Sansa, né, o rei do norte proclamado, e a rainha do norte, né, por direito. Então, assim, é um casamento muito, mas muito plausível, e eu acho que algumas pessoas até torcem por isso, né? A terceira opção de casamento para o Jon Snow, na minha opinião, deve ser a Yara Greyjoy.
Até que enfim, né, Henrique, uma sugestão plausível aí pro Jon Snow casar. Nem tanto, né? A Yara, nós sabemos, né, Yara Greyjoy, ela é irmã do Theon, né, ela tinha por direito ser a líder, né, agora todo mundo é rei, rainha, mas tipo, ser a líder da Ilha de Ferro, só que o seu tio matou o seu pai, né, e usurpou, né, a liderança dela, tomou de assalto, ela se revoltou, pegou o Theon, roubou os barcos do tio e foi até a Daenerys. Chegando lá, né, ela até disse isso pro Theon, que ela teria que fazer uma aliança de casamento. Então, assim, se a gente imaginar a Yara com o Jon Snow, seria um casamento muito plausível, ainda mais se você não consegue imaginar essa ideia da Daenerys casando com o próprio sobrinho. Ela poderia sugerir que o Jon Snow, nessa aliança deles, se casasse com a Yara. Só que a gente viu que a Yara curte, né, é mulher, que a Yara é lésbica e pode ser um empecilho. Porém, como em Game of Thrones, foi mal, gente. Como em Game of Thrones não tem muito essa coisa de gênero, né? Homem com homem, mulher com mulher, não tem essa onda lá, eu acho que ela não veria nenhum problema, né, em se juntar com o Jon Snow. Poderia fazer um casamento interessante, ele junto com a Daenerys ajudá-la a tomar, né, a Ilha de Ferro, e ela se tornar a rainha da Ilha de Ferro, porque agora todo mundo vai ser rei naqueles reinos, e rainha, eu não tenho dúvida nenhuma disso. A quarta opção de casamento para o Jon Snow, na minha opinião, é a Lyanna Mormont. Henrique, mais uma vez, como assim? A Lyanna Mormont é apenas uma criança. Gente, em Game of Thrones não existe essa parada de pedofilia, né? O Tommen, nos livros, é uma criança, ele foi um pouco envelhecido na série para poder ter algumas cenas com a Magra. Então, assim, lá em Game of Thrones, né, naquele mundo, no universo de Game of Thrones, as pessoas não olham para esse lado de pedofilia. E como o Martin mesmo disse, né, que se inspirou na era medieval, na Idade Média, também não tinham nada disso. Vou trazer para a realidade aqui brasileira. A Carlota Joaquina, quando é prometida a Dom João, era uma criança. Inclusive, quando ela vem em 1808 para cá, ela era uma menina que ficava brincando lá no Paço Imperial. Então, assim, nesse período da história, e o mesmo, não é o mesmo período de Game of Thrones, mas é a mesma linha de pensamentos, idade não tem nada a ver. E a Lyanna, ela tem o nome da mãe do Jon Snow. Você diz, mas Henrique, isso é uma coincidência boba. Hoje o Jon Snow não sabe que ele é filho da Lyanna, mas lá na frente vai saber quando o Bran chegar. E quem sabe que esse nome Lyanna pode ter alguma coisa a ver. Inclusive, ela foi o grande ponto de ignição, né? Ela foi peça fundamental para a proclamação do Jon Snow como rei. Então pode rolar uma grande gratidão. Até porque em termos de parceria bélica, uma aliança bélica, ela não tem soldados para isso, ela não tem força para isso, mas pode ser que role uma gratidão. E eu não sei se eu olhei demais, eu vi que tem um sentimento dela pelo Jon Snow, e o discurso dela é o que inflama todos e proclamam, né, como o rei do norte. Ele é proclamado como o rei do norte após o discurso dela. A minha quinta opção para casamento para o Jon Snow, tá vendo o canal pela primeira vez? É assim mesmo, tá, gente? Sem edição, com a minha colinha aqui. É o povo de Dorne, né? É a Ellaria Sand com as suas filhas. Nessa opção aqui, né, eu decidi colocar não só a Ellaria, como todas as suas filhas, né, as serpentes do deserto, porque senão ia ficar muito nome, né, que é a Ellaria Sand e suas três filhas que aparecem na série, que é a Obara, a Tiene e Nymeria Sand, que são bastardas, né, porque ela era amante do Oberyn lá, mas hoje elas são as grandes líderes de Dorne, né, a Ellaria, inclusive, é, né, rainha de Dorne, né, porque acho que agora tudo é rainha, tudo é rei lá, todo mundo está se proclamando rei e rainha, e ela fez uma aliança com a Daenerys. Na linha de escala, ela pode ter até mais a ver que a própria Lyanna Mormont, né? Porque como ela se juntou com a Daenerys, entra naquele mesmo quesitos, né, que eu falei da Yara. A Daenerys pode sugerir, já que não vai casar com Jon Snow, ela pode sugerir que ele case, né, com a Ellaria ou com uma de suas filhas. Então, é um casamento plausível, é uma aliança muito plausível, até porque elas são guerreiras, elas têm guerreiros ali naquela parte de Dorne, mesmo que Dorne os fãs não gostem muito, né? Vai ter uma participação especial, principalmente nessa guerra de Daenerys com o Porto Real, e até porque elas odeiam muito a Cersei. Então, assim, é um casamento plausível, e aqui ele pode escolher, né? Ele tem a opção da mamãe ou alguma de suas filhas, que são também guerreiras, né? Mesmo que o povo não goste delas muito, né? É uma opção muito, mas muito plausível, sim, para casar com o Jon Snow. Agora, a minha sexta, né, opinião sobre casamento, a partir dessa sexta começam as coisas um pouco mais loucas aqui na minha teoria, mas eu tive que colocar porque eu acho que
Sei lá, mas eu decidi colocar aqui até para levar a gente a pensar, e eu acho que a próxima opção, caramba, se embolou toda, Henrique, é a área Stark. Não, Henrique, 1000 vezes não. Jon Snow com a Arya nada a ver. Que loucura é essa na sua cabeça? Realmente, com a Arya é muita loucura, porém, como eu coloquei a Sansa, eu também poderia colocar a Arya, ainda mais que eles não são mais irmãos, eles são primos, né? Ele não é filho do Ned, ele é filho da tia da Arya. Porém, eu acho que é uma união muito difícil de acontecer, porque o Jon Snow e a Arya, eles eram muito apegados, eles eram muito ligados, e ela sente falta dele até hoje, eu tenho certeza, e eu acredito que o encontro entre o Jon Snow e a Arya vai ser um dos momentos mais emocionantes das séries da história. Assim como eu fiquei tão emocionado quando eu vi que ele era, né, um Targaryen e um Stark genuíno, né, não um bastardo, eu fiquei super emocionado. Eu acho que quando ele reencontrar com a Arya, também vai ser uma emoção muito grande aqui no meu coração e de muitos fãs. Porém, por eles não serem irmãos, né? Pode ser que role esse casamento, eu acho muito difícil. Das sugestões começam a ser aquelas bem difíceis de se encontrar, mas ela também é uma sugestão, porque já que não são irmãos, né? Ela, depois da Sansa, ela é a sucessora da casa Stark. Hoje ele é o rei do norte, né? Mas ela é a sucessora da casa Stark. A próxima opção de casamento do Jon Snow, acho que algumas pessoas vão querer aqui me dá um tapa na cara, que é Cersei Lannister. Você tá maluco, Henrique? Nunca, jamais o Jon Snow vai casar com a Cersei. Eu também acho que não tem muito a ver. Porém, a Cersei vai em busca de alianças. Muito provável que ela vá atrás do Mindinho para poder, né, sei lá, não se casar, mas porque ele prometeu o norte para ela. Eu acho que ainda vai ter essa traição do Mindinho, ainda mais quando ele vê que a Sansa não vai pro lado dele. Eu acho que o Mindinho vai se debandar pro lado da Cersei. A Cersei precisa fazer com a aliança, mas eu acho muito difícil, mas muito difícil desse casamento acontecer, porque a Cersei odeia os Starks e o Jon Snow, com certeza, sem dúvida nenhuma, odeia ainda mais ela, porque toda a desgraça da família Stark, que é a família dele, aconteceu por causa dela. Começa tudo mesmo quando, né, o Bran, ainda quando criança, vê ela lá, né, dando uns catuque, né, com o seu irmão, com o James, e daí começou essa perseguição. O Stark, né, o Ned, começou a persegui-la, e a gente acha, né, que rola uma treta Lannister e Stark lá de trás, não é de agora, né. São casos muito importantes. Realmente os Stark sempre foram os grandes líderes do norte, e os Lannister sempre tiveram dinheiro. Então, assim, eu acho que os Stark sempre foram um pé no sapato da família Lannister. Então, acho que é um casamento que não deve acontecer de jeito nenhum, mas ela vai procurar aliança, e ela é louca. Não é que ela é louca, ela tá ficando louca. Muita gente, ela tá ficando louca, assim, gente. Ela matou muita gente ali, mesmo, não destruiu a cidade igual um rei louco, mas ela fez uma loucura muito grande, e quando ela vê a Daenerys chegando, ela vai ficar desesperada, e não é muito difícil dela buscar uma aliança com pessoas, né, inimaginável. Jon Snow será uma delas? Não sei. E a última opção que eu coloquei aqui, essa aqui é pra gente rir um pouco, é a Olenna Tyrell. Henrique, você tá ficando louco, né? Jon Snow casar com a Olenna? Gente, se não tem problema com pedofilia, não tem problema casar com pessoas mais velhas, né? Ainda mais que a Olenna não tem... A casa Tyrell acabou, dá a entender? Na série parece que a casa Tyrell não existe. Nos livros é diferente, né? O Loras não é nem importante, como dizem nos livros. Eu não leio os livros, já disse isso aqui, mas pelo que eu ouvi falar, em algumas coisas que eu li, ele não é muito importante nos livros. Mas na série dá a entender que a casa Tyrell acabou com a morte do Loras, com a morte da Margaery, e o esposo dela também morreu. Então ela precisa fazer uma aliança, ela precisa dar continuidade à sua casa. Ninguém sabe ainda que o Jon Snow tem o nome Stark, né, genuíno, e o nome Targaryen. Ele é um bastardo, mas é o rei do norte. Então, assim, ela pode chegar, Jon Snow, casa comigo, eu te dou o nome Tyrion, e você leva o nome Tyrion enquanto você tiver vida. Eu posso até morrer, mas faz uns filhinhos por aí e coloca o nome Tyrion depois, que não tem problema nenhum. Será, gente, que dá para ele casar, né, com a Olenna? Será que dá para ele ser um Tyrion? Não sei. Essas são minhas 8 sugestões aqui, né, para com quem
quem o Jon Snow deve casar. E você já pensou sobre isso? Tem outra opinião? Concorda com a minha? Comenta aqui no vídeo, curta o vídeo, compartilha esse vídeo, siga minhas redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo e se inscreva no canal porque ainda vai ter muita coisa sobre Game of Thrones, inclusive quando eu fui fazer o lance de pensar, né, sobre esses casamentos, quando eu pensei em Daenerys, eu veio uma coisa na minha cabeça aqui que eu acho muito interessante e eu vou fazer outro vídeo de teoria. Até o próximo vídeo, um grande abraço, galera!